hoje eu quero compartilhar, não é, nesse intervalo de tempo, duas histórias que se referem a um profeta. E o nome do profeta é o Eliseu. Mas são duas histórias no mesmo texto que vão falar desse profeta que foi poderosamente usado nas mãos de Deus, o profeta Eliseu. E essas duas histórias, do capítulo 4 de 2 Reis, elas vão nos direcionar a uma reflexão apenas. São duas histórias, mas quando você as lê, você percebe uma função mais trabalhada nessas duas histórias, na questão de Deus. Então, quando você ler essas duas histórias nessa perspectiva que eu disse, vocês vão chegar nesta reflexão, o Deus que intervém. Essas duas histórias têm esse poder de mostrar a intervenção divina na história humana, nos momentos mais drásticos da situação do ser humano. Bom? Então, para fazer a leitura, eu vou pedir para a Natália só fazer essa leitura. Nós vamos ter essas leituras do verso 38 ao 40 e depois do 41 ao 44. E aí eu vou fazer uma reflexão hoje meio diferente daquela que tenho meio que acostumado a fazer com os irmãos, para a questão assim de praticidade do texto e também ganharmos tempo naquilo que nos propusemos a pensar, que é a intervenção de Deus, tá bom? Você pode fazer a leitura, Natália? 2 Reis 4, do 38 ao 40. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal-salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Vamos orar, mesmo assentados? Ó Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo teu amor, pela tua palavra, e pedimos: fale conosco, abençoe essa leitura ao nosso coração e ajude-nos a tirar dela as aplicações práticas e a confiança de que temos um Deus que intervém em todas as circunstâncias da nossa vida. Muito obrigado pelas vidas que aqui estão, por aquelas que estão nos assistindo, que o Senhor possa visitar cada um com a tua maravilhosa graça, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Só uma localização, essa cidade, Baal-salisa, não se sabe bem certo onde fica. Eu li algumas coisas e diz no Talmud que ficava na região de Efraim. Ficava mais ou menos uns 46 quilômetros de Jerusalém. E um lugar de vantagens para aquela região. Os frutos naquela região, eles amadureciam mais rápido que nas outras regiões. Talvez seja por isso que esse homem, ele vai lá levar
estes alimentos no momento em que o povo que estava em Gilgal, que aqui o profeta está em Gilgal, e Gilgal era uma terra de escassez, de sequidão, uma terra árida. Então, talvez por isso que ele leva primeiro esses frutos lá para suprir essas necessidades. Mas não se sabe bem onde fica. Alguns chegam até a dizer que o significado seria Jesus volta, mas são especulações, não podemos afirmar aquilo que não temos certeza. Para nós compreendermos melhor o texto, é importante a gente observar os contextos dos fatos aqui, porque a gente lê uma história dessa, a gente não sabe como que estava ali no momento, por que que precisou dessa intervenção, por que que eles estavam passando por isso, não é? Às vezes a gente acha assim que todas as desgraças da vida da gente não são consequências de alguns erros, e aqui a gente percebe que eles estavam experimentando, na verdade eles estavam colhendo algumas de suas plantações. Então, é bom que a gente olhe muito bem para o texto, sabendo desta condição. Então, quem foi, em primeiro lugar, o profeta Eliseu? Eliseu foi o profeta que sucedeu o profeta Elias. Lembrem-se vocês que o profeta Elias, ele tinha um discurso duro, não só um discurso duro, ele era chamado por Acabe, para vocês terem a noção de como era o discurso do profeta Elias. Ele era chamado pelo rei Acabe de o perturbador de Israel. Pensa num profeta que chegava para perturbar a paz que o povo de Israel estava vivenciando, que na verdade não era uma paz, era um momento de apostasia, e ele chegava para denunciar o pecado, para ir contra o sistema político que os reis de Israel estavam fazendo. E o profeta Eliseu vem para suceder este homem, que realiza 7 sinais miraculosos. Se você ler a história do profeta Elias, você fica assustado. E aí você imagina um homem que vai suceder um outro homem como esse. A pressão que é. Porque seria fácil o Natã me suceder. Agora, difícil seria o Natã suceder o Augusto Nicodemos. Aí seria muito difícil. É a situação aqui. A situação é essa. Eliseu está vindo para suceder Elias. Para terem noção, como que Elias saiu da terra? Ele nem morreu, o cara nem experimentou a morte. Ele foi transladado, ele foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Então por aí você vê o grau do profeta que está profetizando e que tinha um discurso duro, e que Jesus é comparado também. Às vezes a gente só pega as coisas, o lado de Jesus manso, mas Jesus também tinha esse lado, que lá no Novo Testamento ele foi comparado com quais profetas? Elias, João, Jeremias, todos profetas duros. E a gente percebe Eliseu vindo para suceder esse homem. Que dificuldade deve ter sido para esse homem. E Deus, concedeu, porque eu só entraria numa dessas se Deus fizesse o que fez. Pensa bem, o reverendo Augusto Nicodemos sendo pastor de uma igreja, e aí Deus te leva você para suceder ele. Como que seria? Seria difícil. Então teria que dar ao sucessor algo que fosse no mesmo nível ou acima. Porque já pensou para as pessoas que dificuldade seria? Seria muito difícil. E este profeta Eliseu, ele vai receber de Deus a porção dobrada. Se Elias fez 7 sinais em vida, Eliseu fez 13 sinais em vida. E um quando estava morto. Que homem, até depois de morto faz milagre. Se você ler lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 21, você vai perceber que Eliseu ele tinha sido sepultado, e aí estava vindo um pessoal para trazer um defunto para ser sepultado ali naquela região, e eles perceberam um grupo de pessoas que estavam vindo
muito rápido naquela direção, e eles ficaram com medo, porque era uma época de fome, as pessoas eles andavam em bando, então o que tinham pela frente eles iam devorando. Aqueles que estavam levando esse cadáver olharam para trás e viram aquele grupo, saíram correndo. E quando saíram correndo, derrubaram o defunto que estava no caixão dentro da cova do profeta Eliseu. E quando esse caixão virou e o cadáver caiu, tocou nos ossos, ele ressuscita. Será que esse homem saiu correndo ali? Eu não sabe quando você fica tentando imaginar ele se arranhando e tentando subir na cova, e o povo que estava atrás deve ter voltado tudo correndo. Nossa, o que é isso? Foi uma coisa fabulosa. Então fica aí de dever de casa você descobrir os 14 sinais miraculosos de Eliseu. Você não precisa mandar pelo WhatsApp para mim não, que eu já estudei eles, eu sei onde eles estão. Essa é tarefa para você só, tá? Vai lá, estuda, descobre onde estão e anota lá para você ter na mente que este homem realmente foi um homem que recebeu de Deus a autenticação. Nada mais deveria daí autenticá-lo como um profeta verdadeiro do que estas coisas, né, que aconteceram. Ele, em vida, 13 sinais, e morto, 1 sinal. Qual a condição de Israel? É bom que a gente saiba isso, né? Que a gente lê um texto que está mostrando a escassez, a necessidade, o ambiente estava ali hostil. Então, como todo país passa por momentos de crise, e essas crises elas se dão pelas mais variadas causas, pode ser pelas intempéries, né? Pode ser pela corrupção, por um tipo de governo que não administra bem os seus recursos. Essas crises podem se dar também por questões de guerras e tantas outras coisas. Israel não era diferente. Israel era um país também que era governado por homens. Só que o que desencadeou essa crise em Israel, a diferença de Israel para os gentios, ela se dá em uma questão: na lei de Deus. Israel tinha uma lei de Deus para seguir. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, metade do capítulo vai falar das bênçãos que acompanharão o povo de Israel. Se vocês atentamente ouvirem a minha voz, obedecerem os meus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão vocês. Aí o Moisés dá uma lista de bênçãos que alcançariam eles. Aí quando ele acaba essa lista, ele também diz: agora, se vocês não me ouvirem, não me obedecerem, todas estas maldições virão sobre vocês e alcançarão vocês. Então, às vezes, a gente não quer ter uma interpretação da vida correta, mas em grande parte das situações que você vê pessoas que estão padecendo, olha, gente, alguma coisa ela plantou de errado, ela está colhendo. Sempre é assim. Eu não digo na questão de doença, mas eu digo na questão assim, sabe, essas dificuldades da vida. Por exemplo, a pessoa faz uma dívida, e essa dívida ela fez porque ela queria ter alguma coisa que não era necessária, e ela entrou naquela dívida. Agora, quando a pessoa entra numa dívida por causa de saúde, é diferente. Outras pessoas, por exemplo, você vê uma pessoa ter coragem de colocar o seu pai num asilo, e depois ela fica velha, aí você vai lá no lar dos velhinhos, você olha, fica com dó, mas você não sabe como que ela tratou o pai, você não sabe como que ela fez com o pai, sabe? Então, essas questões, a gente às vezes não quer ter esse discernimento, esse olhar mais apurado das Escrituras. E quando a gente olha aqui, o povo todo, a nação toda, estava padecendo por causa da desobediência dos reis. Os reis tinham a responsabilidade de governar de acordo com as leis de Deus. E o profeta vinha para contrariar o que os reis estavam fazendo. Por isso que Elias era
chamado de o perturbador. Eliseu teve que ficar em alguns momentos escondido, para não ser morto também. Então, por quê? Porque eles vinham para falar o que as pessoas não queriam ouvir. Sempre o discurso deles era esse. Porque qual a função do profeta? Tem a grande diferença, né? Eu já mencionei isso várias vezes, mas o profeta ele traz a mensagem de Deus para o povo. Esse é o papel do profeta. E o sacerdote levava os sacrifícios do povo a Deus. Era como se ele tivesse tentando reconciliar o povo. E Jesus Cristo cumpre tudo isso. Jesus Cristo é o profeta, Jesus Cristo é a mensagem, Jesus Cristo é o sacerdócio, Jesus Cristo é tudo. Então, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E a nação estava padecendo aqui pela desobediência à lei de Deus. Só por isso. A lei de Deus foi quebrada e eles estavam experimentando esse momento de escassez, de fome. E é difícil, hein? A situação lá estava tão drástica, irmãos, que se você pegar capítulo 6 de 2 Reis, do verso 24 ao verso 33, você vai perceber como que estava a situação de Israel. Eles estavam comprando fezes de pombo e cabeça de jumento a um alto preço para fazer comida. Para vocês terem a noção como estava Israel. Tudo por causa da desobediência à lei de Deus. Eles trocaram, deixaram a lei de Deus e foram seguir o que o coração deles desejava. A situação estava tão drástica que, do verso 24 ao 33, além de você perceber o alto preço das fezes de pombo para comida e cabeça de jumento, um certo dia o rei está andando em cima das muralhas, Israel sitiado pelos sírios, e ele andando em cima das muralhas, ele vê duas mães, uma conversando com a outra, dizendo: olha, hoje vamos cozer o seu filho para a gente comer, e amanhã a gente cozinha o seu e a gente come o seu. Esta era a situação. Aí vocês vão olhar, nossa, mas desse jeito. E por quê? Por quê? Deuteronômio capítulo 28, verso 53. Olha o que diz. Na angústia, é Deus falando as maldições. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre. Isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor seu Deus lhes der. Irmãos, quando a gente vai contra a palavra, irmãos, quando a gente quer seguir o coração da gente, irmão, é maldição em cima de maldição. E quando a gente se sujeita à palavra, é bênção em cima de bênção. Por isso que Deus disse no capítulo 28, eis que proponho 2 caminhos diante de vós. Escolha, pois, a vida para que vivas e vá bem. Então, a situação era terrível. Mas um texto só você está usando para dizer que... Não, se quiser tem Jeremias 19:9, tem o profeta Ezequiel capítulo 5, verso 10. Eles vão falar da situação que as mães estavam também querendo cozer os filhos para comerem os próprios filhos. Tudo por questão de desobediência à palavra de Deus. Então esta era a situação que estava Israel. Por isso que é importante o contexto. Fica mais fácil para a gente compreender o texto. Fica ou não fica? Claro que fica. Aí você vai entender aquele momento todo, por que Deus precisou intervir, o que o povo fez de errado. E qual a semelhança entre os 2 textos e entre nós? Parece que nós estamos vivendo aquela época. Só não tem o profeta Eliseu. Mas nós estamos vivendo um momento de apostasia. A igreja, de modo geral, está vivendo um momento de apostasia. Então, aqueles que estão firmes no Senhor, se fortaleça mais. Aquele que está em pé, o apóstolo Paulo dizia isso, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E como que nós não caímos? Nos firmando.
Lembram da figura das duas casas? Se nós estivermos firmes como a casa da rocha, a tempestade virá e nós não vamos cair. Agora, se nós estivermos com a nossa vida como aquela casa na areia, casa fácil, é fácil de construir uma casa na areia, é fácil de construir um cristianismo de areia, e difícil é construir um cristianismo de rocha, cavucar na rocha, bater na pedra. Mas a palavra de Deus está nos chamando para isso. Então, a semelhança do texto vai nos mostrar uma única coisa. Ambos os textos, eles vão apontar para a necessidade básica do ser humano. Qual é a necessidade básica do ser humano no texto? Comida. É o básico que a gente precisa. Qual é o desejo de todo pai de família, de toda mãe de família? É de conseguir colocar na mesa o alimento para suprir as necessidades dos seus amados. Ainda que seja sopa de legumes, ou de ervas, como diz o texto, mas era de legumes, ou pão com espigas de milho verde. E é engraçado, irmãos, que possivelmente já passamos e provavelmente passaremos num futuro próximo aí. Se essa perseguição desencadear sobre a igreja, sobre os cristãos, provavelmente nós passaremos por momentos de dificuldade, por momentos difíceis na nossa vida, por momentos em que nós vamos aprender que precisamos apenas de chuchu, de aquele marronzinho que você faz sopinha para o Lucas, inhame. Às vezes nós vamos ficar doido atrás de uma batata doce. Ou, quem sabe, uma espiga de milho. Espiga de milho verde, eu troco qualquer comida por um milho. Eu acho que se existisse reencarnação, na outra eu tinha sido um galo ou um frango, porque eu gosto de milho. Tudo que é de milho, eu amo milho. Então, esses homens aqui, eles descobriram isso. A semelhança do texto vai mostrar isso. O texto, ele aponta para isso. Para o básico, para o necessário. Para aquilo que os nossos olhos, às vezes, não querem enxergar. Então, em primeiro lugar, o Deus que intervém nas provas, ele vai trabalhar o quê? O nosso caráter. O nosso caráter. Por quê? Se vocês observarem, a sopa tinha veneno, os pães e as espigas, eles pareciam insuficientes para alimentar os 100 profetas. O que 20 pães dá para 100 homens? Algumas espigas. E aquela sopa? Tinha veneno na sopa. Então, o que as provas fazem? As provas, elas revelam como é que está o nosso caráter. E revela se nós estamos confiando no caráter de Deus. Estes homens e nós, diante das provas, nós não podemos ceder às propostas, às boas intenções, não é? Que aparentemente sejam vantajosas para aliviar as nossas pressões, para aliviar as nossas angústias. Nós não podemos ceder. Eles não cederam. Diante das provas, o nosso caráter é revelado diante das duas possibilidades existentes. Quais as duas possibilidades existentes? Nós podemos negociar os valores e os princípios de Deus, como os reis da época de Eliseu e de Elias fizeram, para aliviar o seu fardo. Ou nós podemos fazer o quê? Aguentar o arroxo da escassez, da fome, das provas, confiando única e exclusivamente no caráter de Deus.
Então, as provas, elas servem para isso, para nos posicionar. E diante das nossas posições, nós demonstramos o nosso caráter e demonstramos a nossa fé. Então, meu irmão e minha irmã, como é que nós temos nos posicionado nas provas do nosso dia a dia? Como nós temos reagido diante das provas que são colocadas diariamente em nossas vidas? Vocês percebem que em ambas as histórias, Eliseu não afrouxou, Eliseu não desanimou, Eliseu não murmurou com a situação em nenhuma das provas. Os discípulos fizeram tudo o que não era para fazer. Nós estamos mais parecidos com os discípulos. E nós devemos ser parecidos com o profeta. O caráter do profeta é o que está em evidência. O texto diz que lá tinha um homem de Deus. Nós precisamos procurar os homens de Deus e olharmos para o caráter desses homens de Deus e seguir esses homens de Deus, independentemente das propostas que aliviem a escassez, a fome, a angústia e as pressões. Olhe para o homem de Deus e siga o exemplo desses homens que ainda tem. São 7.000 ainda que não se dobraram. Na época do Elias, continua ainda. Tem 7.000 aí que não se dobraram. É só procurar que a gente acha. Em segundo lugar, o Deus que intervém nas provas, ele vai revelar o nosso interesse. Ele não só revela o nosso caráter, mas ele também revela o nosso interesse. Interesse é aquilo que é importante. Interesse é aquilo que a gente acha vantajoso. Interesse é aquilo que é útil. Interesse é aquilo que ocupa o primeiro lugar da nossa vida todos os dias quando a gente sai, quando a gente levanta da cama. Interesse é isso. É a coisa mais importante da nossa vida. E nós percebemos aqui que os discípulos de Eliseu, mesmo na escassez, mesmo na fome, mesmo na aridez de Gilgal, eles estavam em torno da palavra de Deus. Eles estavam em torno da lei de Deus, estudando a Bíblia. Eles permaneceram com o desejo de conhecer e de aprender a se relacionar com Deus, a se consertar com Deus. Você percebe isso no texto, no primeiro relato. No segundo relato, nós vemos que um homem da terra de aquele nome lá, aquele homem daquela terra, ele teve um interesse também. Qual foi o interesse? As primeiras espigas, os primeiros pães, ele leva para suprir a necessidade do povo que estava em torno da palavra. Então, qual era o interesse nos dois relatos primário? Tanto na primeira história quanto na segunda história. A palavra de Deus. Quando a pessoa está envolvida com a palavra, você percebe que pode vir a fome, pode vir a escassez, pode vir o que vier. Ele vai continuar envolvido com a palavra. E por ele estar envolvido com a palavra, Deus vai mover pessoas que vão colher as primeiras espigas, os primeiros frutos, para também dividir
com aqueles que estão envolvidos com a palavra. Então, a palavra, nos dois relatos, é a coisa principal, é o interesse primário dos dois relatos, é a palavra de Deus. Irmãos, chegará um tempo, e muito breve, que muitos procurarão conhecer as Escrituras e não mais conhecerão. Chegará um tempo em que muitos baterão na porta e essa porta não se abrirá mais. Chegará um tempo em que as pessoas vão buscar a Deus e elas não vão mais encontrar. Então, qual é a sugestão aqui do texto? Batamos na porta da graça enquanto ela está aberta. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Esta é a sugestão das Sagradas Escrituras. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Ainda, irmãos, que nos falte comida, ainda que nos falte paz, ainda que nos falte alegria, saúde, ainda que nos falte emprego, uma coisa nós precisamos ter: a palavra de Deus como a coisa mais importante da nossa vida. Porque se a palavra for a coisa mais importante da nossa vida, Deus intervirá para socorrer os seus. Em terceiro lugar, o Deus que intervém nas provas nos ensina a valorizar o básico. A valorizar o básico. Se você observar no texto, que importância, quando a gente está na fartura, nós damos para uma sopa de ervas? Só a pessoa que está fazendo dieta para emagrecer. Só. Mas quando você pode comer, você vai dar atenção para a sopinha de ervas? E pão com espiga? O que é isso? Pão com espiga? A escassez, o aperto, a necessidade é necessário na vida do cristão, porque aí nós vamos aprender a valorizar o que é básico, o que é realmente necessário, o que realmente nós precisamos para viver, porque o supérfluo cega-nos das coisas básicas e leva-nos a procurar as coisas grandes. Por isso, nós nos endividamos, porque nós não nos contentamos com aquilo que temos. Nós queremos um pouco mais. Um emprego não basta. A gente precisa de 2. E assim a gente vai. O carro que a gente tem não está bom, a gente precisa de um melhor. E assim a gente vai. A casa que a gente mora também não está boa. E vamos fazendo dívidas, 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 dívidas e dívidas. Quando vamos ver o que era básico, o que era necessário, o que era essencial, já não tem mais valor para a gente. E as provas vêm para isso. Para a gente entender que no dia em que nós não pudermos comer uma macarronada com frango caipira, que a Esther sabe fazer, um dia que a gente não puder comer um salmão com aspargo, uma picanha no alho e óleo, dia que a gente não puder comer essas coisas,
que a gente se satisfaça, que a gente seja grato com a sopa de ervas, com a sopa de inhame, com um pão francesinho, velho. Coloca o bicho na faca, liga o fogão e faz assim nele, ó, fica novo. Espiga de milho. É isso que o texto está nos ensinando. É nas lutas, são nas dificuldades que nós vamos perceber como nós gastamos tempo, como nós investimos os nossos esforços para conseguir o que nós não precisávamos. E as coisas simples e necessárias nós deixamos passar. Esses dias aqui, estava no gabinete, chegou uma pessoa, bateu lá no vidro, não é crente, e chegou, quis conversar, eu abri a porta, sentei e fui conversar com ele. Deixei ele falar. Abri o coração. Ele descobriu um câncer no fígado. Ele deve ter um patrimônio de imóveis, mais ou menos de uns 9 a 10 milhões de imóveis alugados na cidade. Aí ele começou a chorar e disse assim para mim: estou com 77 anos e eu descobri que eu não tenho nada. Eu disse: que bom que deu tempo para o senhor descobrir que o senhor não tem nada. Nós não temos nada. Mas o senhor pode ter uma coisa que ninguém pode tirar do senhor, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, morando dentro de sua vida e dando para o senhor o que o senhor não tem: paz, segurança e certeza de vida eterna. Orei com ele e tenho orado, pedido para que Deus revele ao coração dele e que ele se renda às verdades do Evangelho. Então, irmão, o que é mesmo que nós temos valorizado? Nós temos corrido atrás com tanta força, com tanto empenho, do que mesmo? Nós vamos levar isso? Já pensou se nós gastássemos todas essas energias e essa força com os nossos em volta da palavra? Como nós deixaríamos uma herança incorruptível, um legado, algo tão precioso, a maior de todas as heranças. Temos corrido atrás do que mesmo, irmãos? Para sobreviver, basta o básico. Em quarto lugar, o Deus que intervém nas provas leva-nos a movimentar a fé. A fé verdadeira, ela não é estática, ela não é parada. A fé verdadeira, ela é dinâmica, ela se movimenta. E no texto a gente percebe isso. Enquanto eles esperavam a resposta de Deus, você não os vê parados. Eles se movimentam. Eles se movimentam porque eles perceberam que enquanto o céu não se abria para dar a resposta que eles necessitavam, eles se movimentaram. Nos dois textos a gente percebe isso. O primeiro movimento é que alguns homens andaram na terra para ver o que tinha naquela terra que dava para suprir as necessidades básicas. Isso é fé. É se movimentar e ver o que é que o que é que está diante de nós, que é possível suprir as nossas necessidades básicas enquanto Deus não abre os céus. E a gente percebe isso aqui no texto, no primeiro relato. Tanto é que eles se movimentam que uns saíram para
para ir ao campo buscar legumes, ervas. Trouxeram para fazer a sopa. O outro grupo, o outro lado, a gente percebe da mesma forma. Um homem que colhe os primeiros frutos, ele não fica com esses primeiros frutos para garantir, dizendo, não, está todo mundo passando fome agora e eu vou guardar o meu. Não, o que ele faz? Ele pega o que ele colheu e ele vai dividir com todos? Não. Ele tem um grupo de pessoas que ele vai dividir. Ele vai dividir com quem está envolvido com a palavra. Ele vai ali, vim trazer comida para vocês. Vamos comer junto. Isso é fantástico quando a gente olha aqui no texto. Esse movimento da fé. E as provas da vida, elas servem para nos fazer movimentar. É a mesma coisa do funcionário. Quando ele é pressionado pelo patrão, ele percebe que ele vai ser demitido, ele se movimenta para agilizar, para ele ser necessário. Mesma forma, Deus permite as provas para que a gente se movimente. E Ele quer usar esses movimentos. Lembro-me de uma historinha, muito tempo atrás, um filósofo disse que saiu com alguns alunos e chegaram lá numa fazenda e chegaram numa casa e tinha um monte de gente. E todas essas pessoas viviam daquele monte de terra do leite de uma vaca, uma simples vaca. Todos eles se alimentavam, viviam do leite daquela única vaca. Não se mexiam para nada. E aquele filósofo, disse, não, esse negócio está errado. E os discípulos junto com ele, aí despediram e foram subindo, e chegando na saída, eles viram um precipício e a vaca estava perto do precipício. E o filósofo pede para um desses discípulos empurrar essa vaca precipício abaixo, que seria a prova final para que ele realmente se tornasse alguém que pensasse além do visível. E ele não quis empurrar, o outro empurrou, e aquele ficou triste, foi embora, e disse, não vou mais seguir, esse mestre é doido. Aí, passado muitos anos depois, aquele discípulo que não seguiu a orientação do mestre ficou encabulado e disse, eu vou voltar lá para ver como é que está aquela família, que eles devem ter morrido tudo de fome. Como que pode matar a única vaca de sustento daquele povo? Aí aquele discípulo volta, quando ele entra já não consegue mais identificar aquela propriedade. Nossa, a propriedade estava toda cercada, pastagens, um lago, uma linda casa da sede, uma parte reservada com plantações. E aquele discípulo chega e ele chega na casa da sede, ele se depara com aquele dono que ele havia conhecido e diz, mas o que aconteceu aqui? Que as coisas mudaram, que está tudo diferente. Aí o dono diz, olha, lembra aquele dia que vocês passaram aqui? Então aconteceu uma tragédia. A vaca que a gente tinha caiu precipício abaixo e nós começamos a ter que nos movimentar. E aí começamos a plantar, a colher, a comprar gado. E hoje, olha só, que coisa que aconteceu. Naquele primeiro dia nós choramos muito porque pensávamos que iríamos morrer de fome. Diz que aquele discípulo sai dali triste, pensativo. Irmãos, muitas provas que vêm na nossa vida é para nos fazer movimentar a nossa fé. É para nos fazer enxergar a vida numa outra perspectiva. Em quinto e último lugar, o Deus que intervém nas provas nos ensina a discernir. Como é importante discernir. Nos dois textos, o discernimento está presente.
Por que nós precisamos discernir? Porque os nossos olhos são mestres para nos enganar. Os nossos olhos e o nosso coração. Ah, como eles nos enganam. E sem discernimento, a gente perde, e perde muito, mas muito mesmo. No primeiro texto, você percebe que os alunos do profeta, eles saíram para colher. E eles colocaram no meio um tipo de erva ou de legumes que eles não conheciam. Expuseram aquilo que eles não conheciam, achando que fosse aumentar o caldo, que fosse ficar bom. É mais coisa para suprir. É mais coisa, porque os nossos olhos precisam ver muitas coisas. Porque parece que no muito é que Deus está. Eu me lembro da frase máxima da democracia. A voz do povo, muitos dizem isso, a voz da multidão, a voz do povo é a voz de Deus. Quem te disse isso? A multidão que estava lá no pé da cruz gritava: crucifica-o! Deus nunca esteve no muito. Ele sempre esteve no pouco. Sempre. Nas Escrituras, ele sempre esteve no pouco. O profeta Eliseu é prova disso. Geazi está ali vendo o povo sírio chegando para tomar a terra. E ele sai correndo na direção do profeta e diz: profeta, corre porque eles estão vindo para te pegar. E são muitos, profeta. Aí o profeta diz: ei, Geazi, você não está vendo é nada. Deixa eu orar para você ver direito. Deixa eu ajudar você a discernir. Ó Deus, abre os olhos do Geazi. Aí os olhos de Geazi são abertos. E Geazi vê carruagens de fogo e diz: mais poderoso e mais forte são aqueles que estão conosco. Aí ele sai na frente, ele vai todo. Ele viu que ele não estava vendo. Aí ele cria coragem, abre o peito e vai. Quem é o primeiro que vai vir a ele? Mas antes de ver, ele está ali, acovardado. Por quê? Não estava discernindo. E assim somos muitos, não estamos discernindo. No segundo relato, você percebe os pães chegando, 20 pães, algumas espigas. E os discípulos vão dizer para o profeta: mas o que são 20 pães para 100 homens famintos? Ó, os olhos como que nos enganam. Ainda bem que lá tinha um homem de Deus para corrigir a visão míope, carnal e depravada do povo de Deus. Aqueles homens eram todos de Deus, mas eles não estavam discernindo a palavra de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus. E aquele homem de Deus, ele está ali para corrigir, e corrige de modo fantástico. Por que ele corrige? Porque lá no meio teve alguém que discerniu. Foram servir a sopa e teve um filho de Deus que grita lá no meio: opa, tem morte na panela. Esse discerniu. Provou: não, essa comida não é boa. E hoje, irmão, como está faltando gente que discerna as comidas que são servidas dos púlpitos, hein? Tem muita erva, tem muito legume envenenado, doutrina que é veneno, comida estragada, e muita gente está comendo. Come de escorrer nos cantos da boca.
Porque não discerne o que é de Deus. Não discerne a morte que está na panela. Aí o profeta levanta, pega a farinha tem esse poder, né? Você pega uma comida muito gordurosa, joga a farinha para você ver como que ela chupa toda a gordura. Não sei aqui o que o profeta fez. Vamos fazer o culto da farinha, irmão? Começar a trazer farinha, eu vou ungir para vocês levarem para casa. Curar tudo que tiver de errado na vida. Então a gente percebe aqui que ele usa no primeiro texto a farinha. Um elemento visível. No segundo texto, ele faz uma correção da visão para mostrar aqueles homens que nem sempre o que parece cheio é bom. A panela estava cheia, mas não era boa. Tinha morte dentro dela. Como também, nem tudo que parece pouco como que eu posso dizer? Pouco, não é capaz de suprir as necessidades. Aqueles 20 pães não parecia pouco? Parecia. Mas o que acontece? O pouco nas mãos de Deus é capaz de suprir a necessidade de todos que estiverem envolvidos com a sua palavra, com a vida do Cristo. Sempre foi assim nas Escrituras. Sempre. Jesus, quando quis alimentar a multidão, ele precisou do quê? 5 pães, 2 peixes. Pouco. Muito pouco. Precisa de muito pouco. O discernimento ele tem esse poder de frustrar os nossos desejos, porque os nossos desejos e os nossos sonhos são muitos. E o discernimento faz a gente perceber que a gente precisa de pouco. E como deve ser frustrante, irmãos. Eu me lembro uma vez, eu estudando lá em Adamantina, e uma dificuldade. Rapaz, era uma luta, uma vontade de comer uma paçoquinha. Sabe aquelas paçoquinhas que fica dentro do pote assim? Ai, que vontade que eu estava, eu não tinha dinheiro. Nem para comer uma paçoca. Eu ficava olhando para aquela paçoca, igual aqueles cachorros ficam na vitrine de frango quando está assando. Agora, de vez em quando, eu desço ali, só de raiva, desço ali no Dota, eu compro um pacote de paçoca. Devoro. E eu com aquela vontade de comer aquela paçoca. E aí, rapaz, chega um amigo, acho que ele me viu espiando aquilo muito tempo, falou, vamos ali pegar uma paçoca. Eu falei, rapaz, não posso, eu não tenho dinheiro. Não, vamos lá que eu vou pegar para nós. Aí quando ele pega a paçoca, que ele abre o saco, abre o vidro, vem aquele cheiro de amendoim mofo, estragado. Aí ele fala, rapaz, a paçoca está estragada. Que frustrado que eu fiquei com aquilo. Eu peguei aquela paçoca, eu saí com aquela paçoca. Não, deixa que eu vou jogar ela. E saí com aquela paçoca, fui embaixo da torneira, lavei aquela paçoca, para tirar aquele negócio. Mas eu comi aquela paçoca com uma vontade. Eu fico olhando aqui, esse povo aqui, na hora que pôs aquela sopa na boca e falaram que tinha morte na panela, como eles devem ter ficado frustrados com aquilo, hein, irmão? Mas aí levantou um homem de Deus e disse, pode servir que agora não tem mais morte. Comeram, se saciaram. Da mesma forma, aqueles pães quando chegaram. Pensa bem, Lucília, chega 20 pães e algumas espigas de milho, e tem uma multidão. E aí a pessoa chega para você e diz assim, Lucília, o pão que chegou não vai ser suficiente para suprir a nossa fome. Você não ia ficar frustrada? Já ia falar para o outro ia falar para o outro. E sabe que notícia ruim como que escolhe? Assim, ela vai, né, com a força.
Ainda bem que tinha um homem de Deus lá que disse: olha, pode servir os 20 pães que vai sobrar. E aconteceu justamente. Por quê? Porque tinham homens de Deus. E nós estamos precisando, irmãos, de homens de Deus que se levantem como levantou-se Martim Lutero dizendo: a morte na panela. Como levantou João Calvino dizendo: a morte na panela. Como levantou muitos homens, como Spurgeon, o próprio Martyn Lloyd-Jones, John Stott. Todos esses homens se levantaram dizendo: a morte na panela, e fizeram com que o alimento saudável e necessário chegasse para nós. Nós estamos precisando disso. Por fim, que nós nunca nos esqueçamos do Deus que temos. Nós temos um Deus que intervém, e Ele intervém para duas coisas. Primeiro, para salvar o seu povo. Deus interviu na história para salvar o seu povo. Ele veio buscar e salvar o perdido, o mais vil pecador. Ele veio para chamar e transformar esse homem numa nova criatura. Esse Deus que intervém continua a chamar mortos de seus sepulcros. Eu sou um que Ele me chamou. E talvez nessa noite Ele esteja chamando alguns para também saírem de suas catatumbas. Sim, Ele chama através de seu Filho, que se diz a luz do mundo para iluminar os becos escuros da nossa alma. Ele se diz a vida para trazer a vida no lugar da morte que o pecado gerou em todos os seres humanos. Ele intervém para salvar o pecador. Mas para isso a gente precisa reconhecer que nós precisamos da intervenção de Deus para nos salvar. E Ele intervém para abençoar o seu povo. Ele transforma um alimento de morte num veículo de vida. Ele é capaz de pegar 20 pães e algumas espigas e alimentar 100 homens e sobrar. O Deus que intervém é capaz de pegar o insignificante e fazer dele um homem, um ser totalmente novo, abastecido e suprido de sua graça. Os prodígios de Deus sempre acontecem com o pouco que colocamos em suas mãos. O pouco nas mãos de Deus é suficiente. Basta. É disso que nós precisamos. E eu quero terminar este culto. Antes que eles venham para cantar, eu quero orar. Vamos nos colocar em pé? Quero orar com vocês. Se você está aqui nessa noite e deseja receber a maior de todas as bênçãos de Deus, peça a Ele. A maior de todas as bênçãos é a salvação. Peça a Ele, só Ele pode te dar isso. Como eu gostaria de lhe dar, mas eu não tenho para te dar. Peça a Ele. Pai, eu quero isso. Ó Deus, em nome do seu Filho Jesus, aqui nós estamos reunidos em torno da sua bendita palavra. E eu te peço, edifique a nossa fé. Use essa palavra para salvar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Use essa palavra, Senhor, para, Deus, abençoar aqueles que já foram alcançados. Abençoar com uma fé que se movimenta. Abençoar com um caráter inabalável, incorruptível. Abençoar, ó Deus, com o discernimento, ó Pai. É isso que eu te peço nessa noite. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, aumenta em nós o temor e o interesse pela tua palavra, para que conheçamos o Senhor na sua eterna e soberana vocação, e que este alimento seja o necessário para a nossa vida todos os dias,
Em nome do seu Filho Jesus, é que eu oro e peço a bênção do Senhor para todos aqueles que oraram juntamente comigo. Em nome de Jesus. Amém.